Olá, sejam bem-vindos ao passo a passo da boneca Bela. O molde vai ficar na descrição do vídeo para que você possa baixar. Então vamos começar. Vou começar pelo cabelo. Embaixo eu coloquei um TNT e risquei o molde da frente do cabelo. Eu já tenho um passo a passo detalhado como eu faço isso aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição. Então eu risquei e vou costurar apenas nessa parte de baixo, até esse outro cantinho com retrocesso. Costurei, agora eu vou retirar o excesso. A parte de cima eu corto igual ao risco e a parte de baixo eu corto o excesso. Aqui nos cantinhos eu faço um pique, porque tem que ficar bem próximo à costura. Desviro. Aqui eu estou fazendo o pique, depois eu vou desvirar. Depois que eu desviro, eu acomodo bem os cantinhos, dobro ao meio para fazer um pique na parte de cima. O rostinho eu cortei igual com o molde, também dobro e vou fazer um pique na parte de cima, que é para me servir de orientação na hora de colocar a frente do cabelinho. Encontro pique com pique, fique atento nessa parte de baixo para que não fique um mais para lá do que para cá. Vou colocar um alfinete para o tecido não fugir de onde eu coloquei. E vou fazer um retrocesso aqui e vou fazendo uma costurinha reta até o outro lado. Passei a costurinha. Agora eu pego um quadrado do tecido que seja um pouco maior do que a cabeça. Coloco um alfinete e vou passar uma costura aqui com retrocesso e um pé de máquina. Passei a costura, agora eu vou cortar todo o excesso. Essa parte de baixo eu corto igual com o pescoço. Aqui bem no cantinho do pescoço eu faço um pique. E vou cortando próximo à costura, não tão próximo, para não estourar os pontos na hora de colocar o enchimento. E agora é só desvirar. O corpo, ele é inteiro. E eu quero que dê a impressão que ela está com a meia calça. Então, a parte da cintura para baixo será tecido branco e da cintura para cima o tecido pele. Eu vejo mais ou menos o tanto de tecido que caiba, o pedacinho do corpo e a parte das pernas. E vou unir esses dois tecidos com a costura reta. Ponto número 2. Eu usei para ficar um ponto bem pequeno. Costurei, agora eu abro a costura. Eu estou passando a unha, mas você pode passar o ferro se preferir. Agora eu dobro com a costura para fora e vou colocar um alfinete bem no meio dessa emenda, que é para quando eu passar a costura ficar bem encontrada uma com a outra, tanto a de cima como a de baixo. Eu entro no meio da costura e saio e retorno também sempre com o alfinete no meio da costura. Depois que eu fizer isso, agora é só riscar. Vejo aqui mais ou menos onde está a cinturinha da boneca, centralizo no tecido e vou riscar com a caneta fantasma. Risquei todo o corpinho e agora eu vou costurar em cima do risco, deixando uma abertura aqui na lateral. Uma pequena abertura de mais ou menos 3 dedos de largura, que é para onde eu vou desvirar depois esse corpinho. Deixo aqui aberto e costuro tudo em cima do risco.
Agora o bracinho eu também fiz a mesma coisa. Eu uni o tecido pele com tecido branco, que será a luva. Uni com alfinete, né, as costurinhas, e agora eu vou riscar a metade do braço. Eu vou fazer uma luvinha branca, mas você pode usar uma luvinha amarela. Deixo umas pequenas aberturas, que é por onde vai desvirar e encher. Aqui eu me confundi, tá? Eu coloquei a abertura do lado da luva, mas você deixa na cor pele, do lado da cor pele. Pronto, costura em cima do risco, depois é só cortar todo o excesso. Aqui eu tô cortando o excesso do corpinho. Cortei tudo e aqui no entreperna faz um pique nos recantos. Porque se não fizer isso vai ficar repuxando. E deixei aqui a aberturinha na lateral, que é por onde eu vou desvirar todo o corpinho depois que eu prender a cabeça. Se isso aqui ficar abrindo, eu recomendo fazer um retrocesso nessa emenda do tecido, porque senão ele vai ficar descosturando, viu? Na hora de encher. O bracinho também eu já costurei, retirei o excesso. E na parte da abertura eu sempre deixo o tecido sobrando para facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. Isso eu faço em todas as peças. Nas aberturas eu deixo o tecido sobrando para facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. Agora é só desvirar. Agora voltando ao corpo, aqui tem a abertura lateral, certo? Já passei o retrocesso nessa emenda para não descosturar. Agora eu pego a cabeça que já está pelo direito e coloco dentro do corpo. A costura lateral da cabeça eu vou encontrar com a costura lateral do corpo, lateral com lateral. Colocar um alfinete só para evitar que ele saia do lugar. Eu vou colocar bem mais abaixo para não atrapalhar na hora da costura. E agora eu vou na máquina para fazer essa costurinha aqui. Depois que eu costurei, agora eu vou desvirar. Vou puxar a cabeça aqui pelo quadril. Agora eu vou desvirar uma perna e depois a outra. Agora é só acomodar a costura. Se você preferir, passa no ferro, porque com todo esse desvirado ele fica todo amassado. Aí agora eu vou colocar enchimento nas pernas até um certo ponto, porque vai ficar um pedaço aqui sem enchimento. Então, do final dessa perna, desse entreperna para baixo, eu vou colocar só um dedo para baixo, marco, e bem, ficou essa marcação aqui, certo? E mais acima, na direção do entreperna, eu vou passar outra costura. Encho até aqui, passo uma costura e passo outra mais acima. Aqui, já passei as duas costuras, enchi, passei essa costura e passei essa outra. Isso aqui vai facilitar na hora da bonequinha sentar. Agora eu terminei de encher todo o corpo, enchi os bracinhos, fechei tudo com pontinhos invisíveis, todas as aberturas. Aí vou prender os bracinhos, vou usar a linha pipa 10 e um agulhão. E aqui, ó, dessa costurinha do pescoço para baixo, eu vou marcar com o dedo, que eu vou posicionar o bracinho dessa marcação para baixo.
1 centímetro para baixo do bracinho, eu vou fazer 2 marcações com distância de meio centímetro. Da ponta do bracinho para baixo, eu marquei 1 centímetro e dos pontinhos, a distância de um pontinho para o outro, meio centímetro. E no corpo da boneca, da costura do pescoço para baixo, eu marquei com um dedo. Agora eu vou passar o agulhão por dentro. Não vou passar para o outro lado do braço, não vou varar o braço. Vou passar só por dentro. Vou entrar no braço. E vou voltar no outro. Vou entrar no corpo, né? Aí agora eu entro no braço, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Faço dessa forma aqui para não ficar a costurinha aparente por fora. A linha pipa 10 é uma linha bem resistente. Retiro a agulha e vou pegar as 2 pontinhas, a que eu deixei no começo. É sempre bom fazer um nozinho no começo da linha, porque não evita que a linha escorregue para dentro do braço. Pronto, fiz 2 nozinhos, cortei, ficou assim, sem costurinhas aparentes. Agora vamos ao cabelinho. Aqui no rabo de cavalo, para fazer o penteado, eu coloquei tecido duplo e por baixo uma manta acrílica. Risquei, você pode também usar uma manta R1. Risquei, vou costurar em cima do risco e vou deixar só aqui aberto para desvirar. Manta acrílica. E o coque, cortei esse círculo, eu vou deixar no molde para que você possa... Tem 16 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar no molde também para você imprimir. Costurei em cima do risco, agora eu vou cortar todo o excesso. Agora eu desviro. Vou fechar essa abertura com alguns pontinhos grosseiros, porque o coque vai cobrir, você não precisa se preocupar em fazer nada tão bem costurado. No coque eu vou fazer um alinhavo com movimentos circulares em toda a volta e vou para depois apertar. Primeiro eu prendo o nozinho para que ele não escorregue com a força do repuxão que eu vou dar para apertar esse coque. Então é bom você fazer um nozinho no começo para prender bem. Agora eu vou fazendo esse alinhavo. Quando eu termino de fazer o alinhavo, eu vou começar colocando enchimento e apertando um pouco. E vou colocando o enchimento e apertando um pouco até eu ver que ficou no ponto, bem durinho. Vou espalhando bem aqui dentro.
Quando eu vejo que está bom, agora eu vou fechar. Vou fazendo pontinhos para lá e para cá, formando X. Pontos aleatórios, contanto que a linha fique por cima dessas fibras, fechando esse coque. Depois eu espalho bem para dar forma, ficar bem arredondado. Agora eu vou prender tudo com cola quente, mas você pode costurar à mão também. Bem no meio, numa posição vertical, eu posiciono o cabelo, porque eu quero que ele venha assim para o lado da cabeça. Então eu deixo a pontinha dele meio na vertical. Passo a cola. E aqui embaixo eu vou passar mais um pouco de cola. Eu enrolo esse cabelinho para dar movimento. Vou passar uma colinha aqui. Sempre segurando até a cola esfriar, isso é muito importante. Tem que ter paciência nessa hora. E o coque é a mesma coisa, eu vou passar uma cola. Vou colocar por cima da pontinha do cabelo. E vou ficar aqui segurando uns 3 minutos até essa cola esfriar. Agora vamos ao vestido. Cortei 34 por 76 centímetros, um retângulo, né, com essa medida. Vou encostar as pontas laterais, assim, e vou passar uma costura. Aqui em cima eu vou marcar um dedo abaixo e depois mais 2 dedos. Esse espaço que eu deixei aberto, mais ou menos 2,5 centímetros. Aqui eu costuro, aqui eu deixo aberto e esse restante eu costuro. Ou seja, eu vou deixar uma abertura. Passei a costurinha, aqui ficou a abertura. Vou abanhar, não vou abrir a costura, vou tombar apenas para um lado. Vou dobrar 2 vezes para fazer esse abanhado. Vou abanhar. Abanhei, usei um pontinho decorativo e na parte de cima onde eu deixei a abertura, vou fazer o seguinte, aqui o abanhado e essa aqui é a abertura. Veja para que lado você tombou a costura, deita o tecido para dentro de forma que essa abertura fique para dentro. Atente para que ela não fique para o lado direito, né, para fora da roupa. E vou prender. A mesma medida que eu dobrei lá, eu vou dobrar em toda a volta. Vou colocar alguns alfinetes, só para garantir que não saia. Se você quiser, você passa o ferro, mas eu vou marcar apenas assim com a unha. E vou passar 2 costuras. Aqui eu vou fazer 2 canais. Porque eu vou passar 2 elásticos. Então, aqui eu vou passar uma costura e mais para baixo outra, formando 2 canais. Passei as 2 costuras, ficou assim, 1, 2. Formou 2 canais. E aqui, ó. E a abertura que eu deixei é por onde eu vou entrar com o elástico. Agora eu vou fazer a marcação das pregas. Vou dobrar uma vez e vou dobrar outra vez. Agora eu vou marcar. Passei o ferro para marcar. Veja que ficaram várias marcações. Nessas marcações, eu vou vir com a fita métrica e vou marcar do abanhado para cima 10 centímetros. Em cada marcação, de todos os lados. Agora eu vou pegar a linha e a agulha, estou usando 2 perninhas na linha, na agulha. E um dedo acima do abanhado eu vou entrar com essa agulha.
E vou fazendo um alinhavo até chegar na marcação. Chegou na marcação, eu puxo totalmente, seguro e vou fazer outro pontinho prendendo todas essas preguinhas que eu fiz. E vou finalizar com o nó. E vou fazer isso em todas as marcações. Feito isso, ficou desse jeito aqui. Agora eu vou fazer... Não, agora eu vou passar o elástico na parte de cima. Onde eu deixei aqueles 2 canais. 1, 2. Vou entrar primeiro no de baixo. Vou passar esse elástico com um alfinete, mas você pode passar com um grampo. Você pode passar com agulhão. Só não vai dar para passar com o passador de elástico, porque como é um estreito, eu estou usando um elástico de meio centímetro. Depois que passa, eu pego as 2 pontinhas. E vou vestir na bonequinha para medir. É importante fazer isso para o elástico não ficar nem muito apertado, nem muito folgado. Puxo o elástico, vejo se está no ponto e vou amarrar. Vou fazer uns nozinhos e cortar o excesso. Pronto, já está na medida certa. Agora eu vou passar outro elástico no canal de cima. Eu tô passando 2 elásticos que é para ficar mais larguinho a cinturinha, né? A parte do busto. Mas também nem é obrigatório. Se você quiser passar o elástico só uma vez na parte de cima e fazer só um canal para passar o elástico, também não vai ficar ruim não, vai ficar bom. Agora aqui com 2 elásticos fica mais largo, aí dá a impressão de ser a parte do busto. Dá a impressão não, é a parte do busto, né? Para não ter que fazer uma emenda de saia franzida com busto. Aí eu achei que assim ficaria melhor. Mais rápido. Que não precisa colocar velcro nem nada. Isso aqui é a parte do ombro. Eu dobrei e vou deixar as pontinhas sem costurar. Vou marcar assim com 3 dedos as pontas. E vou costurar da marcação para dentro. Deixando as pontinhas abertas. Costurei. Agora eu pego essas pontinhas abertas. Não, primeiro eu vou desvirar. Depois que eu desviro, eu pego as pontinhas abertas e encosto assim, uma com a outra. E vou na máquina costurar, com retrocesso no começo e no final. Costurei. Agora é só colocar ela para dentro. E essa abertura nem precisa fechar, você pode deixar assim mesmo aberto, tá bom? Agora eu vou posicionar essa costura de forma que fique para dentro. No caso aqui tá para fora, mas eu vou deixar para dentro. Agora bem no meio da costura da emenda, eu venho com a agulha e linha e vou fazer um franzido. Aperto bem e faço alguns nozinhos para arrematar. Agora eu vou fazer do outro lado, na mesma direção. Eu centralizo, marco com a unha para não me perder. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Pronto, agora eu vou colocar na bonequinha. Esse franzido, um fica na frente e outro fica atrás. Olha se a emenda da saia está para trás. Vai ficar por cima do ombrinho. E agora eu vou prender. Essa emendinha que eu fiz do ombro, eu vou prender na saia. Com os pontinhos à mão. E na parte de trás eu vou fazer a mesma coisa. Depois que eu prendi, eu vou colocar uma pérola. Vou usar uma pérola vermelha. Vou colocar duas aqui. Depois que eu prendi a pérola, eu agora vou prender a parte de trás. Do mesmo jeito que eu fiz na frente. Coloquei duas pérolas. E aqui no ombro, eu tô achando muito largo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente, eu vou fazer aqui nos ombrinhos. Vou franzir também. Mas isso também não, você faz se quiser. Esse franzido do ombro. Eu achei que ficou melhor franzido também no ombro, mas vai que você não gosta, né? Aí você deixa sem franzir. Pronto, e assim o vestidinho ficou pronto. No cabelinho eu vou colocar uma corrente de meia pérola. Vou prender com cola. Mas dá também para você costurar a mão, porque a corrente de pérola dá para fazer pontinhos, né? Em volta das pérolas. Da parte que prende as pérolas. Coloquei cola quente na parte de trás. Cortei as pérolas na medida certa e vou colar o restante. Tem que ficar segurando até a cola esfriar, tá? Agora vamos ao sapatinho. Cortei 2 vezes a parte de trás e 4 vezes a parte da frente. Tecido duplo, né? 2 vezes no tecido duplo. Isso aqui é a parte de trás, eu vou abanhar. Lembre de colocar de forma espelhada, tá? Porque tem um lado que é mais pontudo. Abanhei. Veja que esse lado é mais pontudo, então tá de forma espelhada. A parte da frente não tem problema. Vou dobrar ela assim. E essa parte curvada eu vou colocar aqui pro lado do sapatinho. Essa ponta de cima, você tem que lembrar que vai passar uma costura com a largura de um pé de máquina. Então, você tem que encostar na distância do pé de máquina. Dobro o outro lado e sobreponho. Olho também a largura do pé de máquina de cada lado. Vou cruzar um por cima do outro, assim. E aqui eu vou costurar com o pé de máquina. Prender com alfinete para não sair. As pontinhas ficam passando, não tem problema. E eu vou começar a costurar bem aqui. Veja que tá a emenda da frente com as costas. Tá vendo aqui? É bem aqui que eu vou passar com a agulha. É por isso que é importante você ver a largura do pé de máquina baseado na parte de trás. Costurei, me guiando pela parte de trás do sapatinho. A parte da frente pode sobrar um pouco, não tem problema. O importante é a parte de trás. Agora é só cortar o excesso. Tá vendo que a parte da frente, a pontinha ficou sobrando? Corto todo o excesso. O importante é você se concentrar na parte de trás, que é o que tá realmente assim, a medida exata do pezinho. E assim o sapatinho ficou pronto. Fiz a mesma coisa no outro pezinho.
Essa parte mais pontuda fica para dentro. Aí aqui na emenda da frente desse sapatinho, eu vou costurar uma pérola. E quando eu for costurar essa pérola, eu vou aproveitar para prender as duas partes. Para ela não ficar abrindo. Cuidado para não costurar o pezinho. É bom você medir assim no pezinho, porque já fica a medida certa. Para você não cruzar muito e depois ficar apertado. Então eu prendo essa pérola já prendendo essas duas camadinhas do sapatinho. Vou fazer a mesma coisa no outro pé. Depois que você prende, aí dá para tirar o sapatinho e encerrar, né, com os pontinhos. E agora eu vou fazer a rosa. A rosa eu vou fazer de tecido para facilitar para quem tem dificuldade de encontrar rosa pronta ou não sabe fazer crochê. Então eu vou dar uma opção aqui de rosinha para colocar na mão dela. Cortei 5 retângulos. Retângulos não, círculos. E vou fazer um alinhavo aqui. Dobrei esse círculo e vou fazer um alinhado na parte da dobra. Um alinhavo. E vou fazer isso em todos os círculos. E vou juntando todos. Quando termina é só puxar franzindo, deixando todo mundo junto. Vou enrolar mais ou menos assim, um por cima do outro, como se fosse um caracol. E vou prender as pontinhas. Vou reforçar, na verdade, com alguns pontinhos. Eu tô fazendo essa rosa com tecido, mas você pode fazer de feltro, você pode fazer de crochê, você pode fazer, deixa eu ver de quê. Pode comprar florzinha pronta. Que eu vou aparar essas pontinhas que ficaram esfarrapando. Depois que a florzinha está pronta, eu vou colocar uma pérola também no meio da cor da florzinha. Uma pedrinha vermelha. Agora eu vou colocar um elástico. Pego um pedacinho de elástico e meço em volta do bracinho dela. Corto e vou prender na florzinha na parte de trás.
Eu encontro as duas pontinhas do elástico. Primeiro eu prendo uma ponta, depois eu pego a outra. E assim eu vou costurando. Faço um nozinho para ficar bem firme e tá pronto. É só colocar no bracinho dela. Agora vamos ao rostinho. Com a caneta fantasma, eu vou riscar uma cruz no meio do rostinho, para encontrar o meio. E aqui do ponto 0 para lá, eu marco 1,5 cm. E do ponto 0 para cá, 1,5 cm. Agora eu vou usar apenas caneta micron, mas você pode usar caneta tinta de tecido. Vou fazer não é bem uma bolinha, é um formato oval. Nessa marcação que eu fiz. E agora eu vou fazer os cílios, né? Eu faço apenas 2 cílios, um de cada lado. E vou marcar a sobrancelha mais ou menos 1 centímetro acima do olhinho. E vou traçar um risco na diagonal. Vou fazer algumas sardas. E uma boquinha. Formato da letra U. Agora eu vou passar blush. Já apaguei todos os riscos da canetinha fantasma. Apaguei com o ferro mesmo. Passei o blush. Gosto de deixar bem marcadinha para ficar com carinha mesmo de boneca. E, como eu já falei, o link do molde está aí na descrição do vídeo, tá bom? Para você baixar. Qualquer dúvida, pode deixar mensagem para mim ou aqui no YouTube, no direct do Instagram ou no WhatsApp. Tchau, tchau!